Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre as medidas protetivas de urgência. Eu decidi falar sobre esse tema porque no início do mês nós tivemos uma alteração legislativa na Lei Maria da Penha, dentro do artigo 22, que trata justamente sobre as medidas protetivas, que foi a inclusão de 2 novos incisos por meio da Lei 13.984. Então, o que são as medidas protetivas, afinal, né? As medidas protetivas, elas são medidas cautelares, ou seja, não é exatamente aquele processo que vai cuidar de um delito, de algo já instalado, mas é uma cautelar que visa proteger aquela pessoa que está numa situação de risco pelo potencial agressor, por uma outra pessoa, com base no gênero. Então, se ela está se sentindo ameaçada, numa situação de risco, ou ainda mesmo que já tenha acontecido alguma agressão de fato, é possível ir até uma delegacia de polícia e requerer as medidas protetivas de urgência. Bem, essas medidas elas podem ser requeridas também diretamente no Ministério Público, mas a via mais comum é diretamente na delegacia de polícia, ou pode ser também que a pessoa procure antes um advogado, uma advogada de sua confiança, para que lhe acompanhe em todo esse processamento, para que ela se sinta melhor assessorada. E é importante fazer esse parênteses que nesse momento que a gente está passando, né, em termos de isolamento, a maioria das comarcas pelo Brasil deferiu a possibilidade de se fazer esses pedidos de medida protetiva via online. Então, tanto por aplicativos como por delegacias virtuais, né? Aí os dispositivos de cada comarca vai variar um pouquinho, mas isso está sendo possível justamente para facilitar esse acesso. Mas o importante é dizer, que eu queria trazer mesmo, né? É que justamente essas medidas elas visam cautelar essa situação de risco e não o fato da agressão em si. Então, por isso é importante dizer que elas têm um prazo de validade. Esse prazo ele pode ser renovado sim, a pedido, sempre que essa situação de risco ela continuar ocorrendo. E aquele delito vai ser investigado, vai ser apurado por meio de inquérito, né, procedimento próprio, paralelamente. Então é por isso que às vezes pode haver uma incompreensão de mas o inquérito ainda está rolando, o processo ainda está rolando, mas as minhas medidas acabaram? Como assim? É justamente por essa diferença que tem, que uma coisa é a medida cautelar, outra coisa é a investigação em si. E aí, né, esses 2 novos artigos, o que eles vieram trazer? A possibilidade de o agressor ser encaminhado já em sede de medida protetiva a programas de educação ou que ele tenha um atendimento, acompanhamento psicossocial, seja individualmente, seja em grupo. E aí o que se fica, né, a questão é que, bom, isso não era possível antes? Sim, isso era possível, porque as medidas que estão lá dispostas nesse artigo 22, elas tratam-se de um rol exemplificativo, que a gente fala no direito, né? Ou seja, são exemplos de medidas que podem ser deferidas, mas podem ser deferidas outras medidas diferentes que se acharem pertinentes ao caso. Então, o que é o mais comum que está lá disposto? A afastabilidade, porque geralmente esse agressor ele está dentro de casa, né? Ele é um companheiro, ele é uma pessoa próxima. Então, o afastamento do lar, a incomunicabilidade tem se tornado muito comum agora também, porque a pessoa vive enchendo de mensagens ou ligação, isso perturba o mental, né? Então, isso também tem sido deferido nas medidas protetivas. O afastamento, né, daquela convivência de 200 metros, geralmente, que também não é uma distância fixada, ou pode ser 400, pode ser a distância que for, mas para não chegar perto da vítima. Então, tudo isso é possível e agora também tem essas duas possibilidades do agressor. E aí, qual que é a questão que fica, né? Bem, será que isso não estaria sendo uma antecipação da pena?
Então, por mais que esse projeto seja válido, e eu sou aquela pessoa que sempre vai aplaudir iniciativas, né, no sentido de reeducar agressores, de fazer um tratamento mesmo psicossocial para ir mudando essa mentalidade, essa cultura, mas será que essa seria a via adequada dentro de uma medida protetiva? Primeiro, já vimos que isso já era possível, inclusive conheço vários projetos onde já acontece, onde tem resultados muito positivos, mas existe essa questão mesmo legal de constitucionalidade, se isso não poderia ser uma antecipação da pena, porque afinal de contas, como eu falei no início, a medida protetiva é uma coisa, a investigação é outra. Então, quando é deferida a medida protetiva, que tem aí um prazo de 48 horas para o juiz deferir ou não, a investigação ainda está rolando. Então, esse agressor pode ser que chegue lá no final e ele não seja condenado. E aí, como é que ficou essa situação dele ter participado de um grupo? Né? Então, essas questões são questões que precisam ser muito bem avaliadas e cuidadas quando a gente faz uma propositura, né, legal, ou quando a gente está analisando um aspecto normativo para realmente olhar sobre todos os aspectos, né, de uma forma ampla e não simplesmente aplaudir, que legal. Parece-me que desde o ano passado vem tendo várias alterações normativas dentro da Lei Maria da Penha, mas será que isso realmente tem uma efetividade no sentido de temos também que olhar para o lado desse potencial agressor que pode vir a ser ou não, né, que pode ser considerado ou não dessa forma, e temos que ver também a efetividade de, mas isso já estava sendo aplicado, já poderia ser aplicado naquele mesmo artigo 22 e agora só veio ser reforçado? É claro que isso incentiva também, talvez outras comarcas adotarem essas medidas também, mas é necessário que isso venha antes, né, isso tenha antes disso um projeto realmente para atender esses agressores, que façam esse acompanhamento psicossocial, senão não vai ter uma efetividade da medida. Então, eu acho que essas questões são questões que a gente deve trazer sempre, né? Ao invés de só achar positivo, mas que a gente veja realmente se isso tem validade ou não, ou se os esforços poderiam estar sendo alocados para outros setores, com foco principalmente mais preventivo ainda, que a gente se desligue um pouco do judiciário, né, que seja toda a tutela seja transferida para lá e que a gente traga para outros setores sociais que vão realmente trabalhar com esse foco na prevenção e que talvez as pessoas possam participar de modo voluntário ou indicado por setores da assistência social, mas que não seja dentro de uma medida que aí a gente vai ter que avaliar todos esses outros aspectos. Enfim, é tudo muito recente, essas são algumas das minhas impressões iniciais, que fique bem claro, que não se visa também a esgotar o assunto, mas que eu acho importante trazer para o debate para a gente amadurecer esse assunto. Obrigada e até o próximo!